boa tarde, dando continuidade aos nossos seminários de pesquisa. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui o Lucas Bastos. Lucas Bastos, ele é médico de família, aluno de doutorado aqui no Centro de Pesquisa Clínica Epidemiológica, tenho a honra de ser orientador dele, e ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele. Ele está estudando a evolução do score de saúde cardiovascular, o Life Essential 8, na coorte ELSA Brasil. Lucas, obrigado, fica à vontade. Obrigado, Itamar. Eu vou colocar aqui um timer para controlar meu tempo. Obrigado pelo convite também. No semestre do ano passado, segundo semestre do ano passado, eu estava na disciplina, vendo algumas reuniões online. Eu acho que é legal também estar aqui para expor o trabalho. Então, Itamar falou, eu sou médico de família e comunidade, estou fazendo doutorado. Itamar é meu orientador. O que eu vou apresentar vai ser uma parte do meu doutorado. O centro do meu doutorado depois vão ser avaliar a associação de medidas de estresse com esse score, que eu vou mostrar para vocês. A gente está fazendo um primeiro trabalho de entender como esse score se comporta aí na coorte ELSA Brasil, a dinâmica e a evolução do score. Perfeito. Então, o plano da apresentação, eu vou falar uma introdução, vou falar um pouquinho da coorte ELSA Brasil, para quem não conhece. Eu sei que várias pessoas já vão conhecer, talvez que repetitivo, mas daí eu também vou apresentar esse score, o Life Essential 8, daí os nossos resultados, um pouco da discussão e dos próximos passos. Esse é um artigo que a gente está escrevendo, então a discussão a gente não terminou ainda, a gente está no processo de escrita. E um pouco o objetivo da apresentação é apresentar e compartilhar esses resultados até agora e também recolher um pouco críticas, sugestões, comentários, para a gente fazer um trabalho melhor. Então, primeiro, uma introdução sobre o ELSA Brasil. O ELSA Brasil é uma coorte de 6 instituições aqui no Brasil. Então, algumas instituições federais, né, a Federal da Bahia, do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Aqui o HU e a Fiocruz, pessoas entre 35 e 75 anos e servidores públicos dessas instituições. O total de participantes da coorte é 15.105 pessoas. E vem para preencher meio um vazio de conhecimento, que a gente tem poucos estudos longitudinais de doenças crônicas no Brasil ou em outros países de renda baixa e média. E é focada principalmente em doença cardiovascular e diabetes, para a gente ver ao longo do tempo. Já teve 3 ondas de medidas do ELSA Brasil, está vindo agora os dados da 4ª onda. Então, o que foi medido? A gente já tem o baseline lá de 2008 e 2010, e já temos a 2ª onda, a 3ª onda, e está vindo os dados da 4ª. Além dessas ondas, que os participantes vêm responder vários questionários, fazer algumas medições, também tem uma avaliação por telefone anual. E daí, são medidas várias coisas, tem muitos questionários sobre dados socioeconômicos, comportamentos, hábitos, dieta, função cognitiva, atividade física, transtorno mental comum. Tem medidas antropométricas, medida de pressão, exames de sangue e urina, mas também eletrocardiograma, ultrassonografia, score de cálcio, acaba tendo alguns exames complementares também. E um pouco isso, a ideia é, a gente tem poucos dados de países de baixa e média renda que estão numa transição demográfica rápida. Então é interessante a gente ter esses dados. E ela também, por essa característica de ter esses vários questionários, eu acho que ela está muito bem posicionada para investigar a associação de dados socioeconômicos ou características socioeconômicas e desfechos de saúde. Acabando essa introdução sobre a coorte, eu queria falar um pouco sobre o score, que eu vou apresentar para vocês. Eu vou começar um pouquinho atrás. Em 2010, a American Heart Association definiu um score para saúde cardiovascular. Então, diferente de um score de risco cardiovascular, que entra a idade do paciente, o sexo biológico, nesse score é só coisas que podem ser modificadas. Então entrava pressão arterial, glicose no sangue, diabetes, colesterol, dieta, atividade física, IMC e exposição à nicotina. E o objetivo disso era pensar estratégias de promoção de saúde no nível populacional. Então a ideia era, se a gente melhorar
essas métricas aí de saúde cardiovascular para várias pessoas na população, a gente vai diminuir desfechos cardiovasculares. E teve muitos estudos que mostraram que, de fato, o score é bom nisso, assim, tem uma associação inversa entre o número de métricas de saúde cardiovascular ideal e doença cardiovascular em geral, mortalidade cardiovascular. No final da minha residência, 2016 para 2017, a gente publicou um artigo, o Itamar também foi orientador, eu e alguns colegas médicos de família, que era uma análise desse score, o Life Simple 7, esse score de saúde cardiovascular ideal, no baseline do ELSA Brasil. Então já tinha algum conhecimento aí sobre a corte, sobre o score. Na época a gente avaliou 13.356 participantes, que eram pessoas sem doença cardiovascular prévia, então a gente excluiu algumas pessoas. A média do score, de um total de 7, foi 2,5. E só 7%, quase 8% aí, tinham 5 ou mais métricas ideais, então um score de 5 ou mais. Então a gente viu que a prevalência de um bom score era bem baixa no baseline do ELSA. Não só, vários estudos internacionais também é bem baixa, então batia com outros estudos. E a gente fez um modelo de regressão para ver o que era associado a um pior ou melhor score. Então, uma idade mais avançada, essa faixa etária de 65 a 74 anos, foi associada a piores scores. Sexo feminino tinha uma associação ao melhor score. A raça negra estava associada a piores scores. Indivíduos menos do que o ensino médio, então na menor faixa de escolaridade, tinham um score pior também. E participantes com baixa renda também tinham um pior score. Aqui é a tabelinha dos resultados, mais completo, assim. A gente dividiu também no score global, que seria a soma de todas as métricas. E a gente faz muito isso de dividir entre as métricas que tem mais a ver com o comportamento da pessoa, métricas que tem mais a ver com questões clínicas, tipo diabetes, pressão arterial. Tinha algumas diferenças interessantes, por exemplo, o sexo feminino, o score global era melhor muito por conta das métricas comportamentais. Não, desculpa, muito por conta das métricas de saúde mais clínicas. Métrica comportamental era muito parecido com homens. Então a gente viu algumas diferenças interessantes na época. Mas daí em 2022, a American Heart Association atualizou esse score. Eles colocaram uma 8ª métrica, que era a saúde do sono. Também atualizaram as métricas para refletir melhor guidelines internacionais, então os guidelines vão mudando, e as métricas antigas estavam um pouco desatualizadas, e mudaram o jeito de quantificar o score, porque o score anterior, você podia, por exemplo, atividade física, ter um score ruim, médio, bom, o score total ia até 7, tinha poucas variações. Agora vai uma pontuação de 0 a 100, não só nessas 3 categorias. Eu vou mostrar para vocês o score e vou falar que isso muda um pouco, que aumenta um pouco a sensibilidade do score para algumas variações que o indivíduo faz. Então aqui eu coloquei o score para vocês terem uma ideia. A dieta pelo Life Essential 8 seguiria um score do MEPA, que é um tipo de score para avaliar a qualidade da dieta. Atividade física, dependendo do minuto de atividades, o score vai variando. Exposição à nicotina também, se o cara nunca fumou é 100, se o cara fumou mas já parou há 5 anos 80 e vai diminuindo esse score. Se a pessoa vive com alguém que fuma, também perde alguns pontos. Tem a saúde do sono. E dos fatores clínicos tem o MC, os lipídios, a glicemia e a pressão, também em várias categorias. O que muda? Eu vou voltar um slide. Por exemplo, atividade física. No score anterior, se o sujeito fazia de 1 minuto a 149 minutos de atividade física, ele estava na mesma faixa de score. Então, às vezes a pessoa mudava muito o hábito dela, e saía ali de 5 minutos de atividade física na semana para 130. E o score da pessoa não muda. A nova proposta do score acaba tendo mais gradiente de mudança, então a gente consegue ver melhor mudança de um mesmo indivíduo, o que ele conseguiu mudar, e também entre populações, assim. É isso, cada uma das 8 métricas pode ter um score de 0 a 100, o score total é uma média simples das 8 métricas, também vai de 0 a 100. Tem uma proposta da AHA de dividir em 3 grupos, 80 a 100 pontos é um score bom, 50 a 79 é moderado e 0 a 49 baixo.
E qual o objetivo desse nosso primeiro estudo? Então, estou nessa trajetória do doutorado, o primeiro passo foi esse de entender a dinâmica e evolução do score ao longo do segmento na corte, então os dados que a gente já tem disponível das 3 ondas, e como essa dinâmica se associa a características socioeconômicas dos participantes. Então, o que a gente escolheu de variáveis: sexo, idade, renda familiar, escolaridade, raça, cor de pele pelo IBGE, e o score, Life Essential Age, com o score total, mas também as métricas individuais. Primeiro, uns dados mais gerais. Do nosso total, as exclusões que a gente foi fazendo, né? Do total de 15 mil participantes, 82% tiveram as 3 ondas. Então, a gente excluiu alguns que faltaram em alguma onda. Alguns faltam porque faleceram, outros não foram encontrados, mudaram de estado, não quiseram participar, enfim, pode ter vários motivos para essa falta. A gente excluiu 12% do restante que reportou doença cardiovascular. Então, naquela avaliação por telefone anual, se o paciente falava, putz, eu tive um infarto, eu tive um AVC, a gente exclui. Isso é um dado reportado pelo próprio paciente. No final, a gente ainda excluiu alguns participantes que tinham algum dado faltante para calcular o score. Então, às vezes tem participante que vem nas ondas e faz alguns exames, mas não responde outros. Acaba faltando algum dado para a gente calcular o score total. E a nossa amostra para esse estudo vai ser de 9.949 participantes, então pertinho de 10 mil participantes. Eu montei aqui um histograma de distribuição do score. Isso aqui é na primeira onda. Eu não coloquei da segunda e da terceira, que ficou bem parecido. A gente tem uma média do score de 66 pontos, mais ou menos. A mediana é bem próxima da média, a mediana é de 67. Tem mais ou menos essa carinha de distribuição do score. Então, a gente teve na primeira onda uma média aí de 66,1, na segunda 68, na terceira 67. Então, o score ficou bastante estável até nas 3 ondas. A gente viu que a gente já esperava um pouco, que os fatores comportamentais têm um score pior do que os fatores clínicos. Então, os fatores comportamentais escolhem em 58, depois 52 na segunda onda e 61 na última. E daí a gente destrinchou por cada métrica, assim. Saúde do sono, vocês vão ver que nas 2 primeiras ondas está igual, saúde do sono, porque não tinha pergunta sobre o sono, acho que na primeira onda, então a gente usou os dados da segunda onda na primeira também. Mas a gente vê algumas coisas, por exemplo, dieta é dificílimo de mudar, então ficou meio igual nas 3 ondas. Tem outras coisas que mudaram muito, diabetes mudou bastante da primeira para a segunda onda, essa média. A atividade física foi aumentando ao longo das ondas, então tem dados interessantes para a gente explorar. Dos nossos participantes, 15% caíam naquela classificação de um score bom, então acima de 80, 74% era um score moderado e 10% um score ruim, isso na primeira onda. As pessoas com score bom eram, em geral, mais mulheres, mais jovens, com uma renda melhor, mais pessoas com raça branca e mais pessoas com ensino superior completo. Então, aqui essa tabela, a gente dividiu as pessoas no score baixo, no score moderado e no score alto. Eu fui colocando alguns destaques, que eu sei que para ficar assistindo tabela no PowerPoint é chato, é penoso, mas é difícil de traduzir em gráfico esses dados sem que fique muito poluído também. Mas no score alto, a gente vê que a idade é um pouquinho abaixo, a média de idade, do que na nossa amostra total. Também tem uma porcentagem maior de mulheres. Na amostra total de participantes que a gente analisou, 57% é mulher, e quem tinha score alto, 61% é mulher. Também tem mais pessoas com raça branca, então na amostra geral é 53% com raça branca, na nossa amostra com bom score, com score alto, 64% tem raça branca. E, de modo refletido, tem menos pessoas com raça negra no score alto e mais pessoas com raça negra no score baixo. São umas tendências de associação assim, de dados socioeconômicos com score de saúde que a gente já esperava um pouco. Na renda também, a gente está usando esse dado da renda média, a gente colhe o dado em real, mas a gente transfere. Na época, a paridade dólar-real era 2:1. A gente divide as 3 faixas de renda, assim. Também tem mais gente com uma renda alta
em quem tem um score alto. E tem mais pessoas com ensino superior completo ou mais, ou pós-graduação, em quem tem um score alto. A gente daí também destrinchou os scores de cada métrica, o score total. O que chama muita atenção é a atividade física. No grupo das pessoas com score baixo, o valor a média de atividade física, a pontuação era 4,7, uma pontuação baixíssima. Então, muita gente sedentária é, assim, realmente totalmente sedentária. Em comparação, quem tinha um score bom, a média é quase 90. A gente vê, eu acho que esse é o que mais chama atenção, assim, como uma mudança muito chocante de cada coisa. Mas todos, de modo geral, vão ser piores. Um no score baixo, melhores no score alto. E agora, a gente também fez uma outra divisão. Então, a gente tentou dividir em 3 grupos. Quem ganhou 10 pontos, da 1 da 1 para 1 da 2. Quem perdeu 10 pontos, da 1 da 1 para 1 da 2. E quem ficou estável. E é interessante que a gente vê que esse score é interessante ver essas pessoas que mudaram para ver as características de quem conseguiu mudar. Das pessoas, então, essa tabela que eu estou mostrando é a média da diferença do score. Então, estou fazendo o score da 1 da 2 menos o score da 1 da 1 e fazendo a média disso. É bem interessante a média de atividade física em quem ganhou 10 pontos entre a 1 da 1 e 1 da 2. Eles ganharam, em média, ali 55 pontos. Então, eram pessoas que, de repente, tinham muita pouca atividade física e começaram a fazer uma atividade física, uma caminhada, mudaram o hábito. A gente vê que diabetes melhorou em todos os grupos, então melhorou muito em quem ganhou 10 pontos, da 1 da 1 para 1 da 2, mas mesmo quem perdeu 10 pontos em média, o diabetes melhorou um pouquinho. E dos participantes que perderam 10 pontos entre 1 da 1 e 1 da 2 também piorou muito o score de atividade física. Também foi, de novo, o score mais chocante, assim, que a gente bate o olho e já fica impressionado. Eu vou tentar nos próximos slides dar uma destrinchada nisso. Então, eu falei aqui da atividade física. Eu fui até ver se mudou, e também perguntou, será que mudou a pergunta? Não mudou a pergunta. Eu até fiz uma continha dessas pessoas que ganharam 10 pontos, na 1 da 1, a média de minutos de atividade física era 12 minutos de atividade física moderada e 17 de vigorosa. Isso pulou para 68 minutos de atividade física moderada e 80 de atividade física vigorosa. Então parece que esse grupo de pacientes mudou muito a média de atividade física mesmo. Enquanto que em todo o restante ficou meio parecido, assim. Eu fui ver essa coisa do IMC, que eu achei interessante, porque as pessoas que perderam 10 pontos entre 1 e 2 perderam até uma pontuação razoável ali no IMC. Eu fui ver a média do IMC. Na 1 da 1 era meio parecida em todos. Na 1 da 2 a gente vê que a média não muda tanto, mas a frequência de pessoas com IMC acima de 30 muda bastante. Então, às vezes, não precisa, do jeito que esse score funciona, a média mexe pouco, mas muitas pessoas estavam ali com um score de 20, que estavam com IMC de 29 e passaram por IMC de 30, eles mudam a categoria do score e perdem muito ponto. Então, às vezes, vê a média e a gente fala, pô, mas a média nem mudou tanto, por que piorou tanto esse score? Às vezes a gente tem que dar uma destrinchada. Para mim isso foi mais útil para consolidar como funciona esse score, que às vezes as pessoas que estão muito na beiradinha de uma categoria podem mudar muito ponto. E aqui essas mudanças de colesterol, de pressão, de diabetes. Tem algumas coisas interessantes. Primeiro, o uso de medicação foi aumentando ao longo das ondas. O uso de antidiabéticos dobrou praticamente da onda 1 para onda 2, depois aumentou mais 50% para onda 3, mas também o uso de antihipertensivo foi aumentando e o uso de hipolipemiantes, que é praticamente estatina, sim, aumentou bastante. A gente tem dados sobre diabetes publicados já no ELSA. No baseline do ELSA, 19,7% dos participantes tinham diabetes ou uma glicemia aumentada, mas metade não tinha diagnóstico prévio. Então descobriu isso talvez no ELSA Brasil. E também tem um outro estudo, também da Mariana Schmidt, que fala em pessoas com diabetes novo na ELSA Brasil, teve uma regressão do baseline para outras ondas.
Teve uma regressão parcial ou completa em quase 50% dos participantes. A regressão para a média explica em parte essa melhora, mas não 100%. Então teve mudanças de hábito, teve medicamento que entrou. Então, talvez essa melhora da pontuação do diabetes, mesmo no grupo que perdeu ponto, que parou de fazer atividade física, tudo, é porque eram diagnósticos novos. A pessoa começou a tratar, e isso melhorou um pouco o score. Enfim, a gente ficou pensando nisso para a discussão. E daí o próximo passo que a gente fez, eu tentei passar um pouco mais para essa análise descritiva geral. A gente quer ver a associação dessas variáveis sociodemográficas com o score. Então a gente acabou optando por um modelo de regressão linear de efeitos mistos, que acaba sendo útil nessa situação, que a gente tem múltiplas medidas ao longo do tempo dos mesmos indivíduos. Então peguei o indivíduo A e eu vou medir a pressão dele no momento 1, no momento 2, no momento 3. Tem o indivíduo B, também vou medir a pressão nesses momentos, assim por diante. Esses modelos acabam sendo bons nessa situação. Aqui é o resultado do nosso modelo. A gente tem algumas discussões ainda da melhor forma de escrever um modelo, algumas interações das variáveis com o tempo. Mas, por enquanto, o que a gente tem de resultado é isso, que está em negrito é estatisticamente significante, então tem um P menor que 0,05. A gente colocou como referência grupos que a gente achava que iam ter um score melhor. Então a gente colocou mulheres, ensino superior ou mais, raça branca, renda maior e a idade menor. Mas tem algumas coisas interessantes. Nesse modelo, o sexo masculino ficou bem na beiradinha ali, com uma associação mais positiva, de que o score dos homens aumenta mais que das mulheres ao longo do tempo. O nível educacional, de fato, fez até uma escadinha ali, né, de que quem estuda menos vai ter um score pior. Raça preta ficou também com um score pior. Outras categorias, pelo IBGE, não tem muita significância estatística. Na corte do ELSA, tem pouca gente que se declara amarelo ou indígena, então geralmente ficam intervalos de confiança bem largos, assim. E tanto que no estudo que eu apresentei antes do meu TCR, lá de 2017, acho que a gente nem usou muito na análise, porque eram tão poucas pessoas que o resultado ficava esquisito de analisar. Renda familiar também é uma renda menor, está associada com um score pior. E a idade teve um efeito interessante, de que algumas pessoas numa faixa etária maior tiveram essa associação com um score melhor. E também tive que estar pensando na discussão como que a gente pode conseguir explicar isso. Então, alguns pontos para discussão. Acho que essas coisas eu já falei. Mas é isso. Primeira média geral do nosso score foi muito parecida com outros estudos. Então, numa corte chinesa foi 65,8, numa corte francesa foi igualzinho a nossa, de 66,1. No estudo transversal norte-americano foi 64,7. Então, parece que a média do score, Life Essential Rate, é meio esse em várias populações. Esse é um estudo chinês interessante. Eles fizeram uma coisa parecida com o que a gente fez. Eles dividiram quem mudou a pontuação do score ao longo da corte deles, que é de 6 anos, em 5 grupos, em quintis. Então, quem perdeu mais, quem perdeu um pouquinho, quem ficou estável, quem ganhou um pouco e quem ganhou mais. Só que daí o que mudou mais, tipo esses drivers de mudança do score, ou as métricas que mais mudaram, foram um pouco diferentes do que a gente encontrou. Então eles viram, a atividade física mudou bastante, que nem a gente viu, mas tabagismo mudou muito para eles também. Quem ganhou muito ponto parou de fumar. Talvez porque na China ainda tem uma porcentagem de tabagistas bem maior que no Brasil. E aqui é uma pontuação que não vai mexer tanto assim. Então achei interessante que já tem alguns estudos para a gente comparar e ver as diferenças entre populações. A gente ficou pensando nas pessoas, nesse grupo de pessoas que ganhou 10 pontos da onda 1 para onda 2. Será que são pessoas que receberam diagnósticos pelos questionários e pelos exames do ELSA? E daí a pessoa falou, putz, tem que levar isso para o meu médico, e começou a tratar, ou começou a mudar a atividade física? Ou será que não? Parece que a atividade física é um dos scores mais móveis, é mais fácil de ganhar ou perder ponto.
E parece que é mais fácil, por exemplo, mudar a atividade física do que mudar a dieta. Que a atividade física, se você começa a fazer 150 minutos de atividade física moderada por semana, que não é tanto assim, você já vai para o 100. E dieta, vai ter que ter uma mudança de dieta muito intensa para você escalar mais a pontuação. E essa pergunta é o quanto que participantes de uma corte mudam seus hábitos após receber o resultado de um teste, ou questionário, ou após fazer o questionário. Aquela faixa etária um pouco mais velha, que também parece ter uma evolução melhor ao longo da corte no score, será que são pessoas que têm, por exemplo, mais tempo para fazer atividade física, para se cuidar, em comparação com um cara que está trabalhando ainda, que está corrido com o tempo? Então, acho que tem várias coisas para a gente ver. Esse efeito, que é o efeito que só responder um questionário tem sobre a saúde da pessoa, é conhecido, mas é muito difícil quantificar. Então, eu fiquei tentando buscar estudo que tenta quantificar de alguma forma isso, e daí tem estudo desde banco de sangue, que fazem várias perguntas para a pessoa, e a pessoa doa sangue, e daí a pessoa muda o comportamento porque as perguntas fizeram ela pensar em alguma coisa. Tem uma outra corte que eu achei, que é uma corte de nascimentos numa cidade inglesa, chama Born in Bradford. Eles acompanhavam todo mundo nascido nessa cidade. E tem pessoas que, no tempo da corte, vão ter 2 ou 3 filhos. E tem pessoas que mudam para a cidade no meio da corte. Então, eles tentaram comparar a segunda gravidez de quem já estava na corte, já tinha respondido questionários e exames da corte, com a segunda gravidez de quem veio de outra cidade, portanto, não era exposta à corte. Não acharam muita diferença. Mas o pessoal tenta mensurar isso, mas é bem difícil. E acho que nossos próximos passos vão ser terminar esse primeiro artigo. Então a gente está nessa fase de refinar um pouco os resultados, escolher que tabelas que vão ficar, como apresentar melhor os resultados e fechar a discussão. E depois eu vou entrar no ponto mais central do meu doutorado, que é estudar a relação dinâmica de medidas de estresse. Aqui no ELSA as medidas vão ser o estresse no trabalho e o conflito trabalho-vida, com o Life Essential 8 no ELSA Brasil. E, gente, era essa a minha apresentação. Tentei fazer um resuminho do ELSA, do score, depois ir para os resultados. Esse é meu e-mail, se alguém quiser mandar e-mail. É isso. Muito bom, obrigado, Lucas. Excelente apresentação. É só aguardar um minutinho, só a gente ter o retorno do pessoal da sala também. Ai, perfeito. Muito bom, muito bom. A gente já vai abrir para os comentários e para os comentários e para as perguntas. Então, como o Lucas disse, a ideia do doutorado dele, né, a gente, na verdade, estudar a influência do estresse relacionado ao trabalho, a influência do estresse relacionado ao trabalho no score de saúde cardiovascular, né, essa foi a ideia, mas o Lucas aceitou também o desafio de antes a gente entender um pouco como que é a dinâmica desse score ao longo do tempo, né, ao longo desses 8 anos. E que bom que a gente fez isso, assim, porque realmente alguns dos achados eles não são totalmente intuitivos, talvez isso confundisse a gente na hora de ver uma outra exposição, né, que sem dúvida tem muito a ver com os fatores sociodemográficos, mas embora elas não sejam intuitivas, elas levantam algumas questões bastante importantes para a metodologia de estudos observacionais, como o Lucas mostrou, né? Então, o primeiro ensinamento, que é algo que a gente ouve dizer, é pouco documentado, pouco discutido, mas o estudo observacional, ele é observacional até começar a linha de base. No momento que você começa a aplicar questionários, com mais força ainda, no momento que você faz a devolutiva para o participante dos exames diagnósticos, ainda mais numa corte como ELSA, que foi uma avaliação bastante aprofundada, não tem como esse participante não fazer uma reflexão em cima daquilo que ele está recebendo e, com isso, ele eventualmente ter mudanças na prática dele,
conhecimento de fatores de risco que ele não sabia que tinha e um incentivo maior para o tratamento. Né? Felizmente, assim, é um dos motivos, inclusive pelos quais que vários participantes se voluntariam para estudos observacionais, estudos longitudinais, né? Esse benefício para a saúde também. E a gente tem que ter também bastante consciência disso na hora de avaliar os resultados da coorte. Então, acho que a gente pode abrir para as perguntas. Eu tenho a impressão, Juraci, que ali tem uma pergunta escrita um pouquinho... Aí. Perfeito. Isso é uma sugestão, tabular numa tabela de frequência, calcular o risco relativo, mas aí, Bernardo, acho que depois o Lucas apresentou, não é exatamente o risco relativo que a gente está calculando, mas a inclinação da curva, né? Inclinação da reta, da reta de regressão ao longo do tempo, né? E como que cada um daqueles fatores socioeconômicos, eles influenciam essa progressão. Perfeito, pode continuar um pouquinho. E o Bernardo está perguntando se o score serve como preditor para algum desfecho. Obrigado pelas perguntas. Também lembrei de o Itamar estava falando, lembrei de uma anedota. Minha tia trabalhava na escola de aplicação aqui da USP. Ela saiu do trabalho e daí ela falou, puxa, se eu ficasse mais uns 2 anos eu entrava na USA Brasil a fazer um monte de exame. Então, uma anedota, tipo, qual o ganho que ela vê de participar da corte, né, de ter vários exames, assim. Bernardo, o que já tem com o score antigo, tem muito acúmulo, o score antigo, vamos dizer, ficou de 2010 a 2012, muita gente estudando, e parece que ele se relaciona bem. Então, quanto melhor aquele score Life Simple 7, menos desfechos cardiovasculares, etc., a pessoa tem. Não é bem usado como uma calculadora de risco ou algo assim, que daí não vai entrar idade, não vai entrar coisas desse tipo. Mas ele tem uma associação muito forte com isso. E parece que esse também, o Life Essential Age, também. Então, quanto melhor o Life Essential Age de uma população, de uma pessoa, menos desfechos cardiovasculares vai ter, menor mortalidade cardiovascular vai ter. Mas não é exatamente usado como uma calculadora de risco, porque eu acho que também não era a proposta da AHA, não era propor uma nova calculadora de risco. Ela está pensando só em coisas modificáveis para fazer promoção de saúde e conseguir acompanhar estratégias de promoção de saúde. Então a ideia talvez fosse, a população brasileira tem um score médio aí de 60, a gente vai fazer várias políticas públicas para tentar fazer com que o score médio vá para 68 e poder acompanhar isso de algum jeito. Acho que essa era a ideia da AHA lá atrás. Mas, de fato, ele se relaciona com desfechos cardiovasculares, também se relaciona, acho que tem relação com desfecho intermediário, né? Score de cálcio, coisas assim. Só que a gente está olhando meio antes, né? O que determina o score. É meio que um passo antes. Exatamente, perfeito. Reforçar isso, né, não é um score de risco cardiovascular, mas um score de saúde cardiovascular. Isso está um pouco na gênese dessa de achar pouco intuitivo, né? Que, por exemplo, passa o tempo e o score melhora. Se a gente estivesse falando de um score de risco cardiovascular, como idade teria um peso importante nesse score e também com a maior prevalência, o aumento da prevalência dos fatores de risco ao longo do tempo, a tendência é que quanto mais o tempo passe, maior seja o risco de doença cardiovascular em 10 anos da pessoa. Que não. Nesse score, se ele não sabia ter diabetes e por isso tinha uma glicemia muito aumentada, se ele passar a fazer um controle correto, mesmo perdendo um pouco de pontos por usar medicamento, ele acaba subindo a pontuação. Né, porque ele passa a ter uma glicemia, uma hemoglobina glicada melhor. A Vandrise perguntou, ela falou, parabéns, Lucas e Itamar, só por curiosidade, por que vocês definiram 10 pontos como ponto de corte para a comparação entre as ondas? Acho que eu vou responder essa, porque acho que essa foi uma sugestão minha, Vandrise. Isso veio, porque como o Lucas falou, né, o score ele tem pouco tempo,
Mas você tem algumas cortes, como a gente está fazendo no ELSA Brasil, que tinham informação coletada anterior, né, e às vezes cortes com 30, 40 anos de segmento, e viram qual era o impacto da pontuação no score em desfechos clínicos, né? E um dos artigos, ele usou dados do NHANES e ele viu que uma diferença de 10 pontos no score estava associado com uma expectativa de vida pouco mais de 2 anos maior. Isso tudo retrospectivamente, mas deu um corte assim para dizer, olha, isto é uma diferença clinicamente significativa, então veio daí, tá? Mas, de fato, enfim, mesmo a definição deles foi arbitrária, a gente só copiou a definição arbitrária para não ficar sozinho. Basicamente é isso. Eu acho que ali o Bernardo tinha feito uma outra pergunta, se daria... Vai mais um pouquinho para cima, aí. Eu acho que já disso, Bernardo, que o Bernardo perguntou se tiver uma análise por raça, poderíamos usar esse score para direcionar políticas públicas. Já tem os dados dos Estados Unidos de que populações afro-americanas, hispânicas nos Estados Unidos têm um score pior. Eles ressaltam que tem essa... dá para mostrar pelo score a iniquidade que existe na saúde, e daí seria, eu acho que esse desafio, como que a gente consegue reduzir a iniquidade em saúde, mas com um desafio grandão, né? Eu acho que o score pode ajudar um pouco para direcionar, sei lá, se tivesse um dado assim, na população de raça preta, a atividade física é muito pior do que não sei, tá? Eu inventei agora esse dado, mas poderia de repente ser usado para tipo, então ali tem uma desigualdade, podemos tentar melhorar. Eu acho que talvez faça parte do escopo do que a AHA pensou lá quando ela propôs o score. Perfeito, e também nos dados que o Lucas apresentou, isso a gente até não discute em profundidade, mas no resultado ali dos modelos mistos, a gente vê, né, e como também a gente já tinha visto no trabalho dele de conclusão de residência, embora fosse em outro score, né, homens com idade mais alta, de raça, de cor de pele preta ou parda, com nível educacional mais baixo e com mais baixa renda, partem de um score mais baixo, né? Todas essas características estão associadas a um score menor. Mas a hora que você vai ver a inclinação das curvas, homens e pessoas de mais idade, né, essas duas variáveis, homens e idade, elas tendem a partir de mais baixo, mas ter uma curva um pouco mais positiva, uma inclinação para cima, e que também há de se pensar, quem está mais longe do 100 também tem mais chance de crescer, então faz sentido. Só que a hora que você vê renda e escolaridade, isso inverte, eles partem de um ponto mais baixo, e essas características tendem a fazer a reta ser descendente, né? Então, a questão das iniquidades em saúde pode estar bem mostradas ali, né? Renda e raça, talvez mesmo a pessoa sabendo de uma condição nova, ou tendo feito a reflexão a partir dos questionários que foram aplicados, de tudo que ela viu no estudo, ainda assim ela encontra uma barreira que ela não consegue melhorar ali nos próximos 8 anos, né? Então... A Ana comentou assim, Lucas, adorei o tema do seu doutorado, mas o envelhecimento dos participantes seria um fator limitante ou modificável no estresse relacionado ao trabalho? A gente não começou a analisar os dados do estresse do trabalho, mas é isso, o ELSA, eu não deixei tão claro, é uma corte ocupacional, né? Pegou servidores dessas instituições. Então tem toda tem uma certa discussão. O ELSA não é exatamente uma amostra populacional brasileira, mas tem vários dados que, tipo, eu estava lendo nos artigos que descrevem o baseline do ELSA, que a frequência de alguns fatores de risco é semelhante no ELSA com a pesquisa Vigitel, que é uma pesquisa telefônica daí de base nacional, assim. Mas é isso, conforme vai envelhecendo a corte, mais gente espera que esteja aposentada. Então talvez isso tenha algum impacto nessa associação de estresse do trabalho ou não.
na época que eu fiz o projeto, já faz um ano e pouco, tinha alguns artigos que falavam que tem algum efeito do estresse no trabalho que perdura por alguns anos. Então não é assim, tô com estresse no trabalho, tô, sei lá, me cuidando mal, saí do trabalho e melhorou tudo. Não, parece que tem um efeito que se mantém durante anos. Mas eu acho que a gente vai ter que ver como vai ser isso. Uma boa pergunta para quando a gente começar a analisar essa parte. O Marcos vai fazer uma pergunta. Marcos. Boa tarde, Lucas. Eu gostei bastante da apresentação. Foi bom ver os dados do score. Tem alguns detalhezinhos que eu queria fazer um comentário. O da idade que falaram, eu pensei também na atividade física. Provavelmente, conforme foram se aposentando, fizeram mais atividade física. Então, seria bom a gente olhar essa informação também. E na dieta, provavelmente duas coisas explicariam um pouco porque a gente não tem uma variação. A primeira, que a dieta é baseada no MEPA, que é dieta mediterrânea. Não exatamente a gente se aplica muito bem na população brasileira. Por quê? São 16 pontos. E alguns dos pontos a gente não teria o costume de consumir tanto. Por exemplo, castanhas, tem outra que é informação de morango, alguns tipos de frutas, o uso de azeite. Aí a gente pode associar tanto com a baixa renda, por exemplo, muita gente não vai usar azeite, vai usar óleo normal, e o azeite influencia. E outra já seria um problema em si do questionário. Azeite e morango, por exemplo, a gente levou a informação da onda 1 para as outras ondas, porque a gente não tinha. Então, você retiraria 2 pontos que não iria ter uma oscilação grande. Então, isso já justificaria um pouco por que a gente não tem uma variação no MEPA, e, por consequência, nessa métrica de dieta. Então, a gente tem que ver só esses detalhes, que às vezes é alguma adaptação que a gente precisou fazer no dado do ELSA, aí por isso você não conseguiu ver aquela variação que outros estudos possam ter. Tá? Então, não exatamente a gente não teve, mas talvez a gente fazer uma redução da métrica e não considerar os 16 pontos, mas só uma parte deles, para a gente ver isso. Porque a gente tem essa informação para cada um dos pontos para fazer. Então, a gente pode verificar isso, se teve uma variação nessa parte, aí justificaria. Sim, legal. Obrigado, Marcos. E acho que nesse ponto, até uma coisa que pode ajudar bastante, eu fiquei também pensando durante a apresentação, porque a gente já fez a análise descritiva já detalhada dos 8 anos, né? Mas os modelos a gente ainda usou onda 1 e onda 2, porque foi justamente, e eu não sei se a gente tem que fazer uma linha contínua, onda 1 a onda 3, eu tendo a achar que não, porque eu acho que esse impacto de começar um estudo de coorte, ele tem que estar separado, mas agora a gente vê o que mudou da onda 1 para a onda 2 e da onda 2 para a onda 3, talvez não sejam as mesmas coisas. Muito provavelmente não serão, né? Se algumas das nossas hipóteses estiverem corretas, eu não vou ter uma continuar o pessoal subindo, melhorando ao longo das ondas, né? Esse grupo que subiu 10 pontos. Então, só para. E aí eu acho que talvez a gente consiga enxergar um pouco melhor, Marcos, porque para todas as variáveis a gente teve pelo menos 2 pontos de medida bem estruturados, né? Então, tanto a dieta, na onda 1 e na onda 3, e no sono da 2 para 3. E aí a gente consegue montar o quadro completo. Perfeito. Acho que a Patrícia fez mais um comentário, né? Assim como a prevenção no lugar de tratamento, no nosso país, culturalmente, muitas pessoas só vão procurar mudanças no estilo de vida após usar exames contra essas preocupantes. Opa! Volta lá para o comentário dela. Parabéns pelo estudo e sigam nas experiências de que as políticas públicas enxerguem com mais atenção a prevenção ao invés de tratamento, associada à educação continuada em saúde. Obrigada. Acho que a Vandrisa, que tinha perguntado, agradeceu, né? Excelente, muito obrigado. E até aproveitando o comentário da Patrícia, até esse score ele foi desenvolvido, na verdade, Patrícia, para populações. Né? Assim, a lógica dele inicial você tem uma população e se você estimular que essas 7 métricas, elas se aproximem
cada vez mais do ideal em maior número de pessoas, você tende a diminuir o número de eventos cardiovasculares, principalmente, né? Só que ele também se viu como um score preditivo até, né? E com sua utilidade no nível individual. Mas ele inicialmente foi pensado até como uma métrica populacional. Eu fico também, como eu atuo como médico de família, eu fico sempre puxando para o indivíduo, né? Como que eu mudaria nesse paciente? E tem coisas que dá para fazer essa adaptação, mas tem coisas que não, né? Então, às vezes, se a gente tiver uma população que tem todo um score pior, vai ter a ver com questões de acesso, com questão de onde fazer atividade física, acesso a alimento, né? Então, lembrar, que nem, acho que o Bernardo tinha perguntado do score, lembrar que é um score mais pensando em promoção de saúde, coisas modificáveis e a nível de população. Bem, mais perguntas? Não? Então, agradecer novamente ao Lucas. Obrigado. Na semana que vem nós continuamos. Lembrando, eu esqueci de falar isso também no início, o professor Lotufo tinha feito esse comunicado na última aula, ele não está presente aqui hoje, ele e a professora Isabela estão fora do país. Eu e a professora Alessandra, a gente deve apresentar as próximas 3 reuniões aqui com vocês, tá bom? Então, muito obrigado, boa semana para todos.